Boa tarde, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um trabalho de assistência espiritual aos animais do Grupo Socorrista Seara da Paz. Vou falar um pouquinho dos trabalhos da Seara nos outros dias da semana. Voltamos a atender presencialmente neste momento, só no período da tarde, às 14 horas, às quintas-feiras. O agendamento, que é importante para a gente não ter excesso de pessoas na casa, né? É feito pelo celular da Seara da Paz, que está exposto nas redes sociais. E quem se interessar em tomar o passe presencial, é só entrar em contato pelo WhatsApp que a gente faz esse agendamento. Continuamos com os nossos trabalhos virtuais, né? Às segundas-feiras no curso de aprendizes do Evangelho. Nós teremos, acho que só mais 2 aulas, mas no ano que vem, em fevereiro, a gente retorna e aí as pessoas que se interessarem, a gente pode passar o link. Também é só entrar em contato pelo WhatsApp que a gente passa o link para acompanhar. Às quartas-feiras, o PA, passe assistencial, às 14 e às 20 horas. O link a gente sempre disponibiliza no Instagram e no Facebook, tá? E aos sábados nós estamos tendo esse trabalho aqui que é de assistência espiritual aos animais. Todos os sábados às 15 horas. Lembrando que vocês, quem quiser, né, colocar para vibração os nomes de seus pets, é só colocar aí no próprios comentários do Facebook, né? Coloca o nome do animal, o problema que ele tem e o nome do tutor. Se possível, o endereço, não precisa pôr número da casa, nada, mas pelo menos o bairro para a gente ter uma localização. Fora isso, acho que ainda dá tempo, estou em cima da hora para iniciar, mas podem pegar a garrafinha com água para os pets, né? A gente pede que seja a garrafinha para que vocês possam ir recolocando na água deles durante toda a semana, tá? E para vocês também um copinho de água, que a água também será fluidificada para seus tutores. Lembrando sempre que esta aguinha, este passe, este tratamento não deixa de requerer ainda o tratamento com médico veterinário, tá? Não se suspende tratamento nenhum com médico veterinário. Somente essa água fluidificada, esse passe, esse auxílio espiritual vai dar um auxílio maior aos tratamentos feitos pelos médicos veterinários, ok? Então vamos começar aqui nossa preparação, né? Vamos nos interiorizando, nos ligando aos nossos mentores, ao mentor da casa, José de Arimateia, agradecendo a oportunidade de estarmos em sua casa espiritual para esse trabalho. Vamos nos ligando a Dona Norma, fundadora material da casa, que agora nos auxilia na pátria espiritual. As equipes de higienização de Itaporã e Brugotá, que desde amanhã vem preparando toda a nossa casa, o nosso espaço físico necessário para que nossos trabalhos transcorram da melhor forma possível. Vamos nos ligando aos cruzados, que já descerram suas telas fluídico-magnéticas rosa e dourado por todos os lugares necessários para que nosso
trabalho seja protegido e resguardado, livre de qualquer interferência. Vamos nos ligando à espiritualidade que nos auxilia. Dr. Bezerra de Menezes, ao nosso querido Francisco de Assis e toda a sua legião de franciscanos que vem aqui, neste momento, nos auxiliar. Vamos nos ligando a todas as fraternidades que fazem ponto de encontro conosco no dia de hoje. Vamos nos ligando a Ismael, mentor espiritual da nossa pátria, pedindo licença a ele, vamos entrando em seus salões dourados e nos revigorando nessa luz, na luz desse ambiente. Com ele vamos até a Mãezinha Maria, pedindo a ela que nos cubra com seu manto de amor, encarnados e desencarnados. E vamos juntamente com ela até o Mestre Jesus. Aos pés desse Mestre vamos nos colocando, depositando aí todas as nossas angústias e incertezas, pedindo a ele que ilumine sempre nossa caminhada. Com ele vamos até o Pai da Vida, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Vamos pedindo licença para iniciarmos nossos trabalhos de hoje com a oração de Francisco de Assis. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, Bom, então vamos lá. O nosso tema de hoje é um pouquinho polêmico, né? Eu quis falar, na verdade eu ia falar sobre a dor, tá? Mas estive com pessoas hoje pela manhã que me questionaram porque a gente não falava sobre a eutanásia, né? Então eu vou ler uma pergunta aqui que cita a eutanásia e eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? A pergunta é 131 do livro Qual a sua dúvida para o tema espiritualidade dos animais? Se eu, por exemplo, matar um animal nesta encarnação,
Ele pode voltar a conviver comigo nesta ou em outra vida? A resposta é: a palavra matar é forte e traz embutida uma energia pesada que faz entender uma má intenção. No entanto, algumas vezes usamos esse termo de forma equivocada para falar de eutanásia. Se a intenção era de causar dor e sofrimento, então o termo está correto, é matar mesmo, né? Se não, às vezes é aliviar o sofrimento, né? A gente usa a palavra eutanásia. No entanto, cremos que se há uma intenção equivocada, é possível que se o mesmo animal retornar ao mesmo lar, se torne um animal arredio e talvez agressivo. Será um novo aprendizado de convívio e exigirá paciência para que não caiamos no mesmo erro novamente. Talvez os espíritos responsáveis pelo animal não o deixem voltar ao mesmo lar imediatamente até se certificarem de que ele poderá cumprir o seu roteiro de aprendizado com segurança. Para tanto, se exigirá uma mudança de atitudes e pensamentos a respeito do padrão que essa pessoa, o tutor, né, vinha mantendo até o momento. A reforma íntima, sem dúvida, será exigida com urgência para que o animal retorne ao lar com segurança. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Isso está no Livro dos Espíritos. E no Evangelho segundo o Espiritismo está a frase: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo. Então, aproveitando aí que eles falam da eutanásia, né, que não deixa de ser uma forma de a gente tirar a vida de um outro ser, eu gostaria de entrar um pouquinho nesse assunto, porque não que ele seja polêmico, tá? Eu acho que o Espiritismo tem bem definido isso, mas pelo sofrimento de quem autoriza, né? E talvez pelo sofrimento até de quem, às vezes, como médico veterinário, é obrigado a fazer, né? Então, a gente, hoje em dia, vê muitas vezes, se utilizarem dessa técnica aí, né? De eutanásia. Muitos com bons propósitos, que é o minimizar a dor do ser, né? Do cachorro. Desculpa, do cachorro, do gato, né? Do nosso pet. Mas muitos também para se livrar de um problema que futuramente dará muito trabalho, porque aquele ser está envelhecendo, porque aquele ser vai começar a ser mais trabalhoso cuidar dele, né? Bom, eu vou falar aqui exclusivamente dos animais, tá, gente? Não se aplica a nada, posso até falar um pouquinho aí nos textos que tem, né? A respeito da eutanásia praticada no ser humano, no homem, né? No ser hominal, mas eu vou me prender aqui aos animais, tá? Por quê? Porque é disso que eu estou falando. A explicação para o ser hominal é de outra forma, é uma outra visão, tá? Então, muitas vezes, essa dúvida, principalmente na hora que a gente tem que autorizar, né? Ela angustia muito quando a gente está diante de um animal em sofrimento extremo, né? Legalmente se falando, a eutanásia pode ser aplicada quando o animal estiver comprometido na sua saúde de forma irreversível, quando ele constituir ameaça à saúde pública ou risco à fauna nativa ou ao meio ambiente,
quando ele faz parte, e a gente sabe que isso existe também, né? De processos de atividades científicas. Então, o animal é usado cientificamente, então é autorizado, isso estou falando tudo legalmente, tá, gente? É autorizado, então, que ele possa sofrer a eutanásia depois de ser testado e ser usado cientificamente. E quando ele está tão doente ou sofreu um dano tão grande que os custos que ele vai ter, que o dono vai ter, por exemplo, vamos falar alguém que dependa de um animal para seu rendimento, se o dano que ele tem é tão grande que vai onerar o seu dono a tal ponto de que cubra as necessidades que o animal daria de retorno financeiro para o dono, ele pode também ser sacrificado nesse caso, tá? Bom, nossos animaizinhos agora, que são nossas companhias, à medida que eles vão ficando velhinhos e mais doentes, eles vão tendo mais problemas, claro, óbvio, né? E a gente vai tendo que disponibilizar mais tempo para cuidar deles, para ida aos veterinários, para medicamentos, para cirurgias e um dispêndio grande de tempo, que, entre aspas, a gente fala que não tem mais, né? Aí surge a ideia da eutanásia, que é uma forma de, entre aspas, tirar o sofrimento futuro do animal, como se a gente fosse Deus, né? Então, o que eles chamam nesse caso de banalização da eutanásia, né? Você fazê-la por qualquer motivo, né? E tem aquelas pessoas que fazem por extrema necessidade, que são os casos que eu falei que são irreversíveis, né? No caso de o animal ter sofrido uma agressão tão violenta que ele não tem como se recuperar e ele só vai sentir dor. Só vai sentir dor. Então, neste caso, ele pode... Então, existem dois tipos, né, de eutanásia, né? O que a pessoa que quer, banalizando a eutanásia, fazer com que ela tenha menos trabalho com o seu companheiro lá, né? O que foi seu companheiro, né? E tem o de necessidade mesmo, que é por doença, e muitas vezes a gente sabe que o animal, por exemplo, tem um câncer irreversível e está em sofrimento. Não quer dizer que todo mundo precise fazer isso, tá? Isso quem vai indicar é o médico veterinário. E também só vai ser aceito se a pessoa quiser, tá? Aqui nos livros, todos os livros que eu peguei, eu tenho um aqui da Irvênia, que fala dos animais. Eu tenho aqui vários do Benedetti. Eu tenho aqui da Sandra Calado. Todos eles não são a favor. Não são a favor. Todos eles são a favor da vida, tá? Mas eu vou lendo uns textos aqui e a gente vai vendo o que a gente também pode fazer com relação a isso, né? O que fazemos com um familiar que está no curso de uma doença ou com idade avançada e limitações? Cuidamos deles. Quanto aos animais, hoje também temos em medicina veterinária
a especialidade de cuidados paliativos, que objetiva cuidar do paciente, livrando-o da dor e do desconforto, até que a própria natureza, no momento certo, faça a sua parte, ou seja, aconteça a morte naturalmente e no momento certo. Então, na própria medicina veterinária, a gente hoje já tem condição de dar um conforto maior para os nossos animais, tá? Então, vamos recorrer ao que a gente pode para mantê-lo em vida até que seja necessário, até que a própria natureza o leve, né? Então, na verdade, o problema não está na necessidade, mas na banalização da eutanásia. Não é raro surgirem casos lamentáveis de solicitação de eutanásia pelos motivos mais fúteis. Vamos mudar de casa, ele de repente ficou com a urina solta e está velho. Então, a pessoa está querendo resolver o problema dela, não do pet, né? Por outro lado, os veterinários defrontam-se por vezes com situações muito difíceis. Então eu vou narrar aqui um caso de extrema necessidade. Um cavalo que rolou por uma ribanceira, sofreu fraturas múltiplas ou animais com doença em fase terminal ou politraumatizados, ou seja, tem traumas em várias partes do corpo. E que eles ficam até tetraplégico, né? Ou seja, o sofrimento do animal é grande. Quem define isso? Quem define que não tem mais nenhum conforto a dar a esse animal? É o médico veterinário, gente. Sincero, por mais que a gente queira ouvir que a gente pode fazer alguma coisa, mas quem vai dar esse aval é sempre o médico veterinário. A gente está depositando muita coisa, né? Muita responsabilidade, mas são eles, né? Não tem como, né? O que também a gente pode dizer é que nós estamos num planeta de prova e expiação. E o sofrimento faz parte desse planeta. Não só para os animais, como também para o ser humano. E o sofrimento aqui ainda é o processo por onde a gente tem o aprendizado. Por isso que muitas vezes a gente tirar o sofrimento do animal, de repente, né? Por bobagem, tá, gente? Não tô falando por coisas graves, mas por bobagem, como isso, né? Que ele ficou velho, tá urinando, né? A gente tá tirando a oportunidade dele de amadurecimento espiritual, né? Então, para o ser humano, ele é uma oportunidade de aprendizado por expiação. Para o animal, não. O sofrimento que eles vivenciam e que devemos acompanhar com dedicação e zelo, poderá representar para todos, se bem conduzido, oportunidade de amadurecimento espiritual, não só para o animal, como para o seu tutor também, tá? A ideia é dizer não à eutanásia dos animais, particularmente nos casos de sua banalização. Quem vai atestar a necessidade é o veterinário quando vê traumas ou doenças irreversíveis e acompanhadas de dores insuportáveis. Aí seria uma atitude misericordiosa quando não há mais nada a ser feito. Temos como dever cristão, na verdade, ampará-lo até o último sopro de vida, né? Mas o quanto puder a gente estar a seu lado. Mas na necessidade extrema, não também entrarmos em sofrimento. E carregar essa tristeza. Muitas vezes as pessoas carregam isso para a vida, né?
Aí eu vou contar uma historinha aqui de uma veterinária chamada Ana Paula. O aprendizado dela, ela era veterinária, né? Ela se tornou veterinária. E aí ela contando um pouquinho a história dela sobre isso. Essa historinha está no livro Evangelho dos Animais, tá? Ela percebeu que o seu papel não era o de curar, pois se o fosse, alcançaria sempre a cura. Seu papel era propiciar ao corpo animal os meios de resolver a doença, combatendo-lhe a causa. Todo medicamento por ela ministrado atingia o corpo, mas no desencarne, todos eles ficavam no corpo. Nenhum medicamento, obviamente, acompanhava a alma do animal. Havia, porém, um salutar remédio que estaria com a alma do animal, mesmo com o desencarne: o amor, a compaixão, a piedade, a dedicação que ela podia lhe dedicar. Esses seguiriam com a alma. Não cabia a ela, como médica veterinária, a decisão sobre a vida e a morte, e era muita pretensão acreditar que sim, pois que se lhe coubesse tal decisão, todos aqueles animais para os quais ela dedicava tempo e estudo para salvar, simplesmente sobreviveriam. Quem decidia sobre a vida e a morte, por mais que lhe custasse ao orgulho admitir, era Deus. Aquele que criou a vida, a magnífica máquina corporal, os magníficos sistemas que impressionantemente ainda tinham muito que desvendar. A única situação em que lhe cabia representar ao animal quanto ao encerramento do sofrimento, sem, porém, interferir em seu aprendizado, era a eutanásia. Eutanásia esta utilizada apenas em casos em que o sofrimento tornou-se insuportável, em que não há mais recursos para aliviar a dor. Eutanásia não era feita para prevenir o sofrimento, não era feita para diminuir a vida, ou livrar-se do animal idoso ou de casos trabalhosos. Tratava-se de utilizar os meios científicos para promover o retorno de uma alma para o plano espiritual. Alma esta em fase de animalidade, ainda sem capacidade de desenvolver a consciência de Deus. E deveria ser feita com muito critério cristão, consciente do dever de amar, acima de tudo, naqueles casos em que não mais podia se fazer nada e o sofrimento tornara-se insuportável. Reconhecer os desígnios divinos e aprender a aceitá-los era parte importante deste processo. Animais não eram máquinas que desligávamos, mas seres com capacidade de amar. Vidas pertencentes a Deus. Então, vocês viram aqui que a eutanásia ela nunca será bem vista, né? Porque ela vai contra a vida humana. A vida humana, a vida do animal. Mas, em caso de necessidade, tudo bem. Mas lembrarmos, essa última frase é muito importante, lembrarmos que os nossos pets não são máquinas. Não são bichinhos de pelúcia que a gente pega e utiliza da forma que a gente quiser. São seres divinos, seres criados por Deus. E quem somos nós para nos desfazermos deles, né? Então vamos lá fazer agora a nossa vibração. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai. A esses irmãos franciscanos que nos auxiliam, pedindo a eles que nossas águas sejam fluidificadas no que necessitamos, nós, nossos familiares, nossos animaizinhos,
para o nosso equilíbrio físico, espiritual e emocional. Vamos pedindo também a esses irmãos franciscanos que possam adentrar a cada lar aqui das pessoas presentes, a cada lar de cada animalzinho colocado nos nossos chats e possam neste momento fazer um passe espiritual, beneficiando a todos, tirando suas dores, amenizando seus sofrimentos. E assim, vamos nos ligando agora numa corrente de vibração para todos os animais, aqueles que têm seus lares carinhosos, amorosos, para aqueles que têm seus lares, mas mesmo dentro deles sofrem maus tratos. Vamos vibrando pelos animais em sofrimento nas ruas, abandonados. Vamos vibrando por aqueles que são obrigados a terem trabalhos forçados, a fazerem trabalhos forçados, que vão além das suas energias. Vamos vibrando por aqueles expostos aos circos, nos zoológicos, longe de seus habitats naturais. Vamos vibrando por aqueles animais selvagens que vivem na mata e que sofrem tanto pelo desmatamento, que sofrem pelos lixos que deixamos na natureza, nos mares. Vamos vibrando por aqueles animais que, com a desculpa de nos alimentarem, sofrem todo tipo de desajustes, visando apenas o lucro e a ambição de seus donos. Vamos pedindo principalmente por aqueles idosos que os corpos já não acompanham mais seus andares por estarem cansados pela idade. Vamos vibrando pelos enfermos, por todos aqueles que necessitam de auxílio para a sua saúde. Vamos vibrando por todos os nomes deixados nas nossas caixas de vibrações, para que eles possam também receber o bálsamo que tranquiliza. Vamos vibrando pela nossa fauna, pela nossa flora, pela nossa natureza. E pedindo licença, vamos vibrando por nossos lares, por todos os tutores colocados nessas caixas de vibrações, que essa espiritualidade possam energizá-los com muita paciência, amorosidade, para cuidar dos seus pets com o melhor sempre. E assim, vamos agradecendo a Deus nosso Pai pela oportunidade de aprendizado, por tudo que Ele nos oferece, de oportunidade de crescimento.
Vamos lembrando, vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre, lembrando que Ele nos trouxe a vida e Ele é pela vida, pelo amor aos nossos próximos. Vamos vibrando e agradecendo com a Mãezinha Maria por todos os desajustes que sofremos pela nossa ignorância, pelo nosso desconhecimento. Vamos agradecendo a Ismael, vibrando com ele pelo nosso país, pelos nossos governantes e nosso povo. A toda espiritualidade aqui presente, aos nossos irmãos franciscanos, a Francisco de Assis, por esse trabalho maravilhoso, a Dr. Bezerra de Menezes, que nos acompanhou também, nos dando o medicamento necessário para o nosso equilíbrio. Vamos agradecendo as equipes de higienização de Itaporã e Brogotá e aos cruzados que nos mantiveram livres de qualquer interferência. Vamos agradecendo a Dona Norma por todo o amparo, por todo auxílio na pátria espiritual. A José de Arimateia por mais uma vez abrir as portas espirituais desta casa abençoada, nos dando essa oportunidade de auxílio aos nossos pets e aos nossos mentores que nos acompanham. E vamos pedindo licença para encerrarmos esse trabalho de hoje dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Que assim seja. Vamos em paz, fiquemos bem, bom final de semana. E vamos ficar mais um pouquinho com um videozinho aí dos peixes no mar.